Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Sente Founder. Hoje nós temos mais um episódio aqui com um cliente da Sente. Nós temos o João e a Maiara, que são da Confiance Consultoria 360, e nós vamos conversar um pouco hoje sobre o negócio deles, sobre empreendedorismo, sobre como eles atuam aqui na cidade de Camboriú e região e também sobre marketing, claro. Vou deixar um espaço aqui para vocês se apresentarem, pessoal. Tá, joia. Então, meu nome é João, eu sou arquiteto urbanista, formado há 6 anos e trabalho aqui em Camboriú já fazem praticamente os 6 anos, desde estágio da faculdade, um pouco antes. E acho que é isso, sou natural do Rio Grande do Sul, mas já moro em Santa Catarina há 28 anos, então sou praticamente catarinense. Sim. E a Maiara? Oi, prazer, meu nome é Maiara. Eu sou do Paraná, eu me mudei pra cá faz 4 anos, eu sou arquiteta e urbanista também. Nesses 4 anos já faz 3 que eu trabalho na Confiance Consultoria. Desde então, sempre aqui em Camboriú, né? Uma cidade muito boa, uma cidade muito aconchegante. Também não tenho vontade de sair daqui, meu propósito é continuar aqui investindo na cidade, trabalhando aqui dentro. E é isso. Bom, para a gente começar, eu queria falar um pouco sobre o nome de vocês, Confiance Consultoria 360. Uhum. Quando a gente fala sobre 360, o que seria isso na prática aplicado aos clientes de vocês? Vocês podem explicar? Claro, eu acho que na prática, assim, quem já trabalha num ramo arquitetônico, no imobiliário, percebe que quando tu faz um projeto, tu tem que contratar diferentes escritórios. Porque um escritório especializado em projeto, outro escritório em complementares, aí tu tem uma imobiliária que vai fazer a questão de venda, e, enfim, tu tem um estúdio 3D que vai fazer todas as tuas imagens. E ao longo dos anos trabalhando com isso, a gente percebeu que é muito mais interessante ter um escritório 360, e aí o 360 quer dizer englobar todos os serviços, para que o cliente ele tenha a experiência de conversar com um único escritório. E muitas vezes com uma única pessoa. E é essa pessoa fazer a gestão de todo o projeto, para que ele não perca muito tempo, para que ele não tenha tantas dores de cabeça. Então, a gente identificou isso como uma dor dos nossos clientes, né? Sim. Desde os 3, 4 anos que nós viemos atuando aqui já. E aí resolveu montar o escritório 360, onde a gente atende desde a topografia, da parte documental, parte de projeto, até o finalizar realmente a venda com parte imobiliária, por exemplo. Isso é bem interessante porque gera praticidade para o cliente de vocês, né? Sim. Hoje eu vou fazer alguma coisa, tem que contratar um arquiteto, o outro, enfim, daí acaba embolando muita coisa e às vezes até atrasando o serviço, então vocês trazem essa praticidade. Mas qual seria o diferencial que vocês têm em relação a outras empresas que trabalham com consultoria? Eu acho que o maior diferencial, além da nossa expertise, porque hoje a gente conta com mais ou menos 20 pessoas trabalhando lá na Confiance, mas cada um dos sócios, ele tem um ramo de atuação diferente, né? Então, tem um sócio que é mais focado no comercial, eu sou mais na parte criativa, de projeto, a Maiara tem uma expertise absurda na questão de documento, de prefeitura, de loteamentos. Então, tem a parte do direito. Então, acho que o maior diferencial hoje é a gente ter esses especialistas dentro da Confiance, que fazem com que, independente do projeto, independente da área de atuação do 360, cada um tenha uma atuação mais específica nesse sentido, e aí a gente consiga realmente abraçar todos os projetos e realmente atender o cliente com qualidade. Não adianta eu fazer tudo e fazer tudo mal feito. Entendi. Né? Então, a ideia é justamente essa. Porque às vezes tem muitas empresas que acabam sendo 360, mas uma pessoa fica com todas as tarefas, Exato. tipo Sim. isso. E aí vocês têm uma pessoa qualificada ali para cada uma das tarefas, o que faz ser muito mais rápido, mais prático e, né, só benefício para o cliente, né? Sim, uma pessoa faz a gestão e delega para todos os outros especialistas, e nisso a gente consegue ter uma demanda de tempo muito melhor, né? Um controle muito maior de todo o processo e poder entregar um produto com qualidade no final.
Sim. Isso é bem engraçado, porque até comentei antes com vocês que é bem parecido com a estrutura da agência, né? A gente Sim. tem um gestor de projetos que vai passando as demandas e cada profissional específico na sua área. Isso Exatamente. gera mais praticidade, enfim, para os clientes. Mas só para eu entender um pouco melhor, de onde que veio a inspiração de vocês para criar a Confiance e por que que vocês escolheram a cidade de Camboriú? Pô, a Confiance, na verdade, ela surgiu de uma visão justamente dessas dores dos clientes. Então, antes nós tínhamos, os sócios tinham algumas empresas separadas. Por exemplo, eu e o Rafael, a gente tinha a FK e a gente atuava só na área de projeto. Uhum. O Alexandre era esse gestor, né, que Fazia a captação fazia dos a negócios captação. imobiliários e trazia os produtos para dentro da empresa. O Bruno tinha uma empresa separada só para a parte jurídica, que ele cuidava só do jurídico imobiliário, né, Uhum. notarial. E a Maiara e o Fabrício chegaram para trabalhar junto com nós no grupo, que ainda não existia na época, mas para dar conta dessa demanda de projetos que a gente tinha. E aí, visualizando realmente essa dor dos clientes de demora de tempo, por exemplo, eu aprovava uma questão do projeto com o cliente até o estrutural, até o complementar, me devolver se realmente era possível daquele jeito, ou se eu tinha que fazer alguma modificação na arquitetura, era coisa de 1, 2 semanas. E isso para o Uhum. cliente, tempo é dinheiro, né, hoje em dia. Então, Sim. o cliente queria quanto antes aprovar, mas o projeto ficava sempre estacionado nessas questões, ou algum empecilho desse tipo. E aí nós 6 nos juntamos e resolvemos, não, vamos montar algo que realmente faça sentido para nós e para os clientes. Uhum. Para que a gente tenha uma organização melhor, que Uhum. na época ficava desorganizado, de certa forma, por sermos empresas separadas. Então, essa organização melhorou e, ao mesmo tempo, o produto para o cliente final ficou muito melhor. Então, como a Mai falou, a gente tem um gestor e esse gestor trata direto com o cliente. E Uhum. cabe ao gestor determinar quem vai entrar em cada etapa de processo. E aí, a agilidade que a gente ganhou hoje é tremenda, assim. Não tem nem comparação com o que a gente fazia antes, na Uhum. questão de tempo, na questão de organização também. Sim. Se a gente fosse falar hoje, é como se fosse, se a empresa tivesse um sintoma, vamos dizer assim. Quais seriam esses sintomas para o empresário identificar que ela precisa contratar vocês hoje? O principal ponto seria essa questão da análise documental. Porque normalmente os clientes chegam para nós com uma demanda de tipo, só chega, faz o projeto para nós, elabora um rascunho aí pra gente ver quanto que vai dar de quantitativo de apartamentos e o número geral de venda. E não analisa o cenário real que existe no imóvel, de verificar toda a documentação, de verificar quais os processos que vão estar pertinentes dentro desse processo como um todo. E isso acaba ocasionando erros durante toda a etapa de aprovação do projeto. Porque se tu aprova um projeto em cima de uma área que ela não tem uma documentação definida, que ela não está em cima da área real com um levantamento topográfico, que normalmente as empresas passam por cima dessa condicionante e já fazem direto em cima da área da matrícula. E, de certa forma, isso pode acabar gerando erros dentro do próprio processo de aprovação do projeto. Então, toda essa análise, esse check-up que a gente faz antes, ele é super importante. Uhum. Mas faz bastante sentido, até porque tem muita gente que faz isso, né? Tem. Acho que vocês até comentaram antes da questão de um Uhum. terreno, né? Às vezes, eu acho, na verdade, ainda que tem muita gente hoje, eu não sei aproximado qual que é a porcentagem de pessoas que, na verdade, hoje em dia, não regulariza os projetos, né? Porque tem gente que acha que é só ir lá e fazer e tá tudo Só certo, construir. depois Aham. ajusta. Eu acho que Isso. esse é o sintoma. Achar que tá tudo certo. A gente Esse, tem bom, vários clientes desses que chegam É. lá no escritório, acha que tá tudo certo. Não, porque eu tô construindo, eu perguntei ali, tá tudo certo, meu vizinho falou que é assim que faz, e eu tô fazendo. Gente, Como é que incrível. é a câmera ali, ó? Se você acha que tá tudo certo, Não está não tudo tá certo. tudo certo. Conversa com a gente antes, porque não é 1, nem 10, nem 20. São centenas de casos que a gente já Inclusive, esse é um setor experienciou. muito forte que a gente tem dentro da empresa, né? A parte de regularização, de fato. Uhum. Vem muitos clientes, nesse caso, pessoa física mesmo, né? Construiu uma casa, construiu um galpão, todo de forma irregular. E aí, quando chega uma notificação do Corpo de Bombeiros, ele vai lá bater na porta do escritório. Uhum. Ah, não, porque o Bombeiros pediu que a gente tem que aprovar o projeto, tem que regularizar toda a parte do preventivo. Como que eu faço? Aí ele já chega com 10 problemas na mão, Uhum. sendo que a gente podia ter remediado isso e feito da forma certa desde o início. E
de certa forma, também melhorando a questão do custo, né? Uhum. Porque o custo que ele vai ter agora para regularizar, pagando multa por tudo que ele já fez de errado, seria uma economia muito grande se ele tivesse feito certo desde o início, né? E, na verdade, é o jeito brasileiro de tentar economizar, né? Sim, Ah, eu aham. não quero gastar com isso agora. Daí vai gastar 2, 3 vezes mais lá na Mais lá no frente, final, aham. justamente por causa Exatamente. das multas, E né? é o famoso barato sai caro. É clichê, Exatamente. é uma frase clichê, mas é uma frase que no nosso meio ela é muito forte. O barato sai caro. Então, eu vou contratar de repente o primo do fulaninho, da conhecida. Ótimo, pode ser que Sim. dê tudo certo e tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo, a nossa experiência traz outras bagagens e traz outras visões que às vezes aquela pessoa de repente não vai ter. E Sim. isso é o que economiza o dinheiro, que é saber olhar, por exemplo, que nem a Mayara está falando, saber olhar quais documentos são importantes, saber ler esses documentos, entender o que ele está dizendo. Então, não adianta só, eu preciso tirar a certidão de viabilidade, certidão de viabilidade. Mas o que ela te diz? O que é aquele documento? Por que ele existe? Então, isso é o que, às vezes, a gente consegue ganhar tempo e ganhar dinheiro no sentido de olhar e ver que o caminho que ele estava tomando, a estratégia que o cliente estava tomando era completamente errado. Né? E talvez indo por outro caminho, ele vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai... Sim, essa questão do tempo, agilidade. porque hoje tudo impacta na burocracia, né? Sim. Tudo que a gente chega para protocolar na prefeitura, no registro de imóveis, são muitos detalhes, muita documentação envolvida. E às vezes a pessoa, no ócio dela, ela pode até tentar conduzir todo esse processo, entender como que funciona cada etapa, entender para que serve cada documento. Mas olha o tempo que isso leva, olha o tempo que ela vai estar gastando para ela conseguir fazer isso de forma autônoma, sendo que ela pode contratar uma empresa e deixar na nossa mão, no caso, né, para conduzir tudo isso para ela. E outra coisa, assim, vocês falaram um pouquinho que quando chega alguém, tem um gestor de projetos, ele passa, né, as demandas para as pessoas. Mas quando entra um cliente novo na confiança, como que vocês fazem esse diagnóstico? Tipo, tem um passo a passo, alguma coisa que vocês precisam identificar além daquilo que ele veio fazer? Como que é essa gestão? A primeira etapa é a gente solicitar todas as documentações pertinentes ao imóvel que ele quer construir, que ele tem a pretensão de criar algum espaço ali. A gente vai fazer toda uma análise, tanto documental, quanto viabilidade econômica, quanto viabilidade de instalação, porque às vezes o cliente chega com uma ideia de colocar um posto de gasolina no terreno da esquina. E o terreno da esquina é do lado de uma escola, que provavelmente não vai poder pelo plano diretor. Então, através desse check-up geral de documentação e dessa análise econômica e financeira, a gente consegue ter noção se vai ser possível implantar a ideia dela, quais outras ideias próximas que a gente pode sugerir para ela, que às vezes essa daqui não vai dar certo, mas que as outras vão dar. Então, a gente tem essa questão das sugestões também. Eu acho que, no geral, seria isso. A gente consegue identificar através dessa análise geral, né? Isso. E o próprio estudo, como o Mário falou, tanto estudo de viabilidade quanto estudo de projeto, já dá um norte para o cliente. Então, outra coisa que a gente costuma falar, assim, na hora de projetar, que às vezes o cliente vem com ideias mirabolantes, ou alguém falou para ele que de repente dava para fazer, o papel aceita tudo. Então, se ele for no cara lá e disser, não, dá para fazer aqui um empreendimento de 200 apartamentos. No papel, dá, porque o papel aceita tudo. Mas quando a gente começa olhando a parte de documento, quando a gente começa locando as vagas, quando a gente começa vendo a viabilidade, o potencial daquela área e Fazendo os os índices, cálculos, né? fazendo os cálculos, tudo demonstra para ele que, na verdade, de 200 não dá para fazer 180 com segurança. Né? Ah, mas e o 200? Eu falei, cara, o 200 vai, depois vai vir a estrutura, vai impactar na questão das vagas, os complementares também impactam na questão da arquitetura. Então, melhor ter algo seguro e preciso, que dá para ser feito, do que um papel que te diz que dá para fazer mundos e fundos e, na verdade, tu não tem nada, né? Porque precisa ser aprovado. Eu fiquei bem curiosa agora com uma coisa. Chega muito pra vocês, assim, cliente que comprou terreno e aí, não, aqui dá pra eu quero fazer 20 andares e daí vocês vão olhar o plano diretor é 3 e aí o que acontece? Uma quebra de expectativa muito grande, né? Exatamente. Mas até quebra de vontade de permuta tem que fazer. É que normalmente hoje eu acho que as pessoas estão um pouco mais
conscientes, eu acho, nesse... Sim, o pessoal tá com muito receio agora, porque o dinheiro é escasso, né? Sim. É uma moeda que vale muito, então o pessoal tá começando a remediar mais nessa questão. Só que ainda assim acontece, do pessoal, imagina que tá vindo de pavimentos. Não, Então ninguém não mais tem fecha, como. né? Ninguém mais fecha negócio de Antes de saber permuta se é antes de ter possível. certeza se aquilo é Que possível. bom, né? Então, isso significa Exato. que tá caminhando para a Tá regularização. Exatamente. melhorando aos Mas poucos. acontece de chegar cliente, às vezes, que, prometi para fulano que a permuta era tantos por cento, era X apartamentos, eu preciso que caibam 100, como eu falei antes. E aí tu vai ver, na verdade, que cabe 80. E aí tu tem que explicar, tem que renegociar, tem que ver se vai ser viável, porque muitas vezes na planilha das construtoras, os números estão bem ajustados, então de 100 para 96 apartamentos Às vezes já cai o negócio. já cai o Sim. negócio. Né? Então, por isso que é importante vir antes pra gente, antes de fechar qualquer negócio, antes de ter qualquer tipo de conversa, a gente tem uma imobiliária junto no grupo, que é a Metzger, e ela faz essa captação, ela tem essa expertise. Hoje são mais de 20 também Mais de 20 corretores lá na corretores. Metzger. Então, assim, Sim. é muito importante que o cliente venha, ou que a pessoa que tem um terreno, ou até mesmo o permutante, eu quero permutar meu terreno no futuro, porque eu acho que vai, né, quero viver do aluguel dos apartamentos, que é uma segurança hoje em dia. Então, assim, independente da pessoa, procura quem conhece, nós, né, nos procure e aí tu vai entender quanto que vale aquele terreno. Então, a gente faz muito estudo também para permutante. A pessoa chega, eu quero saber o que dá para fazer no meu terreno. Aí ela já tem informação e quando algum corretor ou quando alguma construtora for procurar ela já tem informação de, eu já sei que dá para fazer isso. Então, se o cara vir prometendo mundos e fundos, acontece. Né? E aí depois falha uma construtora menor, acaba falindo no meio do processo, aquela pessoa perde o terreno, né? Perde, né? Mas tem um processo judicial correndo, então assim, até recuperar. Então, por isso que é importante, tanto para a construtora, para ela poder argumentar e para poder negociar com base, mas para o dono do terreno também, né? Então, de novo, se você tem algum terreno e quer saber quanto que vale o teu terreno, procura a gente faz o estudo, a gente te mostra e te indica mais ou menos o caminho de o que dá ou não para fazer. Mas assim, então, por ter a imobiliária junto no grupo com vocês conseguem auxiliar até nessa parte da negociação antes do Sim, cliente. 100%. Isso é bem 100%. legal. E é uma questão muito importante também, porque às vezes a gente não tá focando só no nosso, né? Só no nosso ganha-pão. Às vezes a gente avalia também o imóvel na questão de valorização imobiliária. Então, às vezes o terreno ele tá ali, mas ele ainda não tá numa área que está tendo uma valorização, que às vezes a gente tem uma projeção de que, daqui 5, 10 anos ele vai estar numa posição muito melhor, e que às vezes a gente chega pro cliente e fala, olha, eu acho que é melhor você aguardar mais um pouco, porque não tem necessidade de você usar o teu terreno agora, ganhar menos, sendo que lá na frente tu pode esperar mais um pouco e ter uma porcentagem muito maior de lucro, né? Legal. Então, tipo, vocês acabam perdendo ali a venda de vocês, Sim. essa orientação, mas estão fazendo o melhor pro cliente, né? Ganha confiança, né? Exato. Confiança também é isso, né? Sim. Não adianta eu enganar ou eu querer vender algo rápido agora, sendo que não é o melhor que a gente poderia fazer. Então, Não é o melhor cenário, né? Então é melhor ser sempre é melhor ser honesto, 100%, e aí explicar todas as possibilidades para o cliente, e aí, claro, obviamente que ele decide. Mas é o nosso papel ser bem claro nesse sentido, né? Porque a gente, por ser 360, é independente. A gente, uma hora ou outra, vai acabar participando do processo, seja no documento, seja no imobiliário. Sim. Então, a nossa ideia é participar da melhor forma e participar de uma maneira que faça com que ele potencialize aquele negócio. Né? Legal. E se a gente fosse falar, assim, na visão de vocês em relação ao cliente, o que vem primeiro, assim? Gestão, financeiro ou marketing? Eu acho que na questão, se a gente falar de projeto, é aquilo que a Mayara estava falando antes. Precisa ter um gestor para ele identificar quais são os problemas, para ele identificar quais são as soluções, quais são as estratégias a serem tomadas, e aí tu ter um processo, um projeto que corra de maneira fluida e que funcione. Depois eu acho que viria o marketing no sentido de que também não adianta ter um bom projeto se ninguém conhece, se ninguém sabe que ele existe, se ninguém, né, nunca conheceu, nunca viu. E o financeiro é o resultado, né? Eu acho que é a consequência
desse processo bem feito, desse projeto, desse produto com qualidade e desse marketing, né? Que aí, como a gente comentou também antes, né? Na nossa conversa anterior, do material de venda, das imagens, né? Do artista 3D, ele é importante nesse processo depois. Às vezes as pessoas não entendem, mas... Não tem uma visualização de como vai ficar, né? Então, a imagem, ela é super importante para tu conseguir fazer essa venda final. Que é o marketing, querendo ou não, Sim. né? De tu produzir. E aí o financeiro é resultado. Eu acho que sempre nessa etapa de processo, o financeiro é resultado. E é onde a gente ajuda no financeiro, na agilidade. Né? A gente diminui, facilita o processo, aprova o projeto o mais rápido possível e logo o financeiro acaba acontecendo antes. Acaba conseguindo vender antes, acaba conseguindo captar muito antes. Né? O famoso tempo é dinheiro, já que eu estou hoje cheio dos clichês, né? Então, o famoso tempo é dinheiro e aí é o resultado, né? De uma boa gestão e um bom marketing. Achei legal que tu citou que não adianta ter um bom projeto se ninguém vê. E hoje tem muita construtora que procura a gente, não só para divulgar o projeto, mas para limpar a imagem porque não conseguiu entregar aquele empreendimento no tempo correto. E às vezes eu acho que assim, não só o papel de vocês, mas o papel, as pessoas ainda não entendem talvez a importância de uma agência de marketing, porque se ela tivesse lá desde o início isso, né, sentado, conversado com uma equipe estratégica, poderia ter ajustado esses detalhes para ficar menos pior. Claro que a gente sabe que acontece às vezes com empreiteira, alguma coisa assim, acaba dando um erro ou outro, né? E tem muita gente que procura para limpar a imagem, mas talvez se tivesse isso desde o começo, sempre uma comunicação clara, limpa com os clientes, não fosse tão ruim, né? Sim. Então, claro, não adianta também, né, não divulgar, mas também não adianta divulgar depois que já tá tudo acabado, né? Porque o nome Porque é aí tu tudo, vem né? só com um tapa-buraco, né? E daí... Sendo que no processo tu poderia vir com explicações, mostrar que a obra ainda tá em andamento. Exato. Fazer um storytelling de tudo que tá acontecendo, né? Porque aí você mantém o teu cliente final a par do que tá acontecendo e, de fato, não, a culpa realmente não é nossa. Aconteceram imprevistos no meio do caminho, mas que tudo ainda tá sendo corrigido e que vai dar certo. Sim, isso é bem importante, porque daí quando não tem esse acompanhamento nem dessa parte de vocês, nem dessa parte de marketing, a pessoa fica meio que perdida, não tem mesmo. O que ela vai falar? É frustrante, imagina, a pessoa comprou um negócio lá para ficar pronto em 2027 e tal mês, chega lá, não tá pronto e tava se programando para aquilo ali, é meio chato, né? Acho que vocês devem passar por isso também, né? O que acontece quando atrasa alguma coisa assim, ou não costuma acontecer quando vocês estão ali em cima? Não, costuma, mas eu acho que o mais importante que a gente tem como lema também é ser sempre o mais honesto e direto com o cliente. Sim, a transparência, né? Transparência, boa, essa palavra. Sim, Ser o mais transparente. Porque, assim, às vezes o cliente, ele fica mais chateado com a falta de informação, porque tu não quer dizer para ele que vai atrasar, ou porque, como é que eu vou falar para ele, do que propriamente com o atraso. Ele fica mais chateado com ficar no escuro do que saber que vai atrasar. E pode atrasar, né? Burocracia, enfim. Tem vários processos que acabam atrasando, mas na maioria das vezes pode ser que não seja culpa nossa, pode ser que seja de processos, né, que venha a ocorrer nesse atraso. Mas a questão da comunicação realmente é muito importante, porque eu prefiro 1000 vezes saber que você está atrasando um processo, que aconteceu algum problema no meio do caminho, mas eu estar a par da situação, do que eu não saber nada e eu ficar perdida num limbo de, será que eles vão entregar? Será que não vai entregar? O que será que está acontecendo? A gente sempre trabalha também com prazos reais, né? Não adianta... Às vezes tem cliente que chega cá, eu vou dizer para ele, cara, o prazo hoje é mais ou menos 90 dias, 120 dias, independente. Mas dá um prazo real, porque se tu promete para ontem, tu sabe que não vai acontecer para ontem, aí de repente tu vai demorar menos que 90 dias, tu vai dizer para ele, 90 dias, de repente tu vai demorar 60, mas esses 60 vai ser ele o tempo inteiro querendo saber do processo. Sim. Se eu digo para ele 90 e entrega em 60, ele tá um mês feliz, um mês que ele ganhou, na verdade. Porque né? saiu antes. Então, até nisso a gente cuida hoje para trabalhar com... Mas acontece, atrasos são naturais, assim. A gente sabe que tanto... A gente corre para que eles não aconteçam, né? Mas às vezes eles são inevitáveis. Hoje a gente já está com um processo lá dentro da empresa, da Confiance, bem amarradinho, bem estruturadinho, em que as coisas não permanecem muito tempo na nossa mão. Né? Justamente para a gente passar adiante o quanto antes. Mas
às vezes tu fica dependendo de uma documentação para poder dar entrada no outro processo, essa documentação atrasa e aí, ao mesmo tempo, isso pode gerar uma bola de neve. O ideal é que não aconteça, mas é Sim. natural. Mas a gestão é o que faz isso não deixar acontecer, né? Sim. E se a gente for falar de projetos reais, assim, que vocês já trabalharam com esse 360, vocês têm algum case que poderiam contar, abrir, assim, pro pessoal que tá assistindo? Acho que sim, tem alguns, na verdade, né, do 360, já atuando já há 3, 4 anos como Confiance, que a gente pode citar, mas tem um bem interessante, que é um empreendimento ali no São Francisco, e que realmente o cliente chegou para nós com uma ideia de fazer um empreendimento que dariam 200 e poucos apartamentos. O Rafa, que é um dos nossos sócios, ele olhou na época e não entendeu até por que eles queriam fazer menos apartamentos do que dava. Ele perguntou, mas vocês querem fazer menos do que dava? Não, o cara falou que pra gente era isso. Ela falou, não, peraí, deixa a gente fazer um estudo. Fizemos um estudo, aí coletamos toda a questão de informações, toda a questão de documentação, e na verdade dá para fazer o dobro. Então a gente está fazendo 432 apartamentos. São 2 empreendimentos de 216 apartamentos. E aí, na hora que a gente mostrou pro cliente, ele falou, cara, ótimo, eu não fazia nem ideia. Então, Ganha na loteria. E aí veio toda a parte. Era um terreno grande, precisaria ser desmembrado, teve outras questões de doação de rua. Então, toda essa parte de processo, todos nós lidamos desde o começo, toda a parte processual. E agora, e também a parte de projeto. E aí nós apresentamos o projeto, né, potencializamos muito mais o terreno dele e agora já está em fase final, né, de aprovação. Demorou um terreno que teve seus percalços no meio do caminho, assim, né, até... Foram vários processos que foram acontecendo no meio do caminho que atrasaram, né, que foi o famoso atraso que a gente não esperava. Que foram vários processos relacionados à documentação, que nem eu tinha citado anteriormente. Que faltou aquela análise inicial, e aí no início a gente ainda conseguiu pegar isso e começar a traduzir isso nos processos que a gente precisava para conseguir regularizar esse imóvel. Aí depois, com a regularização do imóvel, agora veio essa parte da aprovação que a gente está chegando no final. Então, esse foi um caso bem legal, assim, em que a gente conseguiu transformar um empreendimento de 200 e poucos apartamentos no dobro, né? Então, dobrar o potencial construtivo daquela área, ou dobrar o ganho financeiro do cliente, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar todos os processos desde o início, no 360. Eu acho que esse. Acho que esse é legal. Eu ia perguntar para vocês se tinha algum caso em que um cliente veio com uma demanda urgente, que ele queria tal coisa, mas vocês identificaram que outra coisa era mais urgente do que aquilo que ele queria. Isso quase que se encaixa, né? Porque o cliente veio para vocês com uma coisa e vocês entregaram outra. Mas esse foi, tipo, ganhar na loteria, né? Porque ele deve ter ficado super contente. Nossa, é o dobro, né? De faturamento, de tudo, né? Claro que ele ia gastar mais, investir mais, mas em um terreno, né? Não tem nem... Acho que não tem nem comparação. O investimento no que vai ter de ganho, né? Então, acontece muito também, acho que é interessante a gente falar, do cliente não vir antes, já estar na metade do processo e aí nos procurar. Então, isso é uma das coisas que a gente, quando a gente tem a oportunidade de até que nem aqui, né? De divulgar isso, de falar... Eu acho importante, assim, porque acontece muitos processos, às vezes, do cliente estar na metade. Não dá certo, travar e aí nos procurar para resolver. É muito mais custoso, é muito mais trabalhoso, principalmente na parte processual, né, mãe? Sim. Porque vira praticamente uma investigação, né? Eu tenho que ir atrás de todas as informações que já aconteceram, que eles já manipularam, que já houve algum processo relacionado. A gente tem que fazer basicamente um CSI em cima de todos os processos para poder entender como que foi cada etapa. Já muitos avançaram, né? Já estão muito avançados. E então... Tu acaba gastando muito mais tempo para entender o que já foi feito, para depois a gente ter uma etapa de parar para ver o que a gente vai conseguir fazer dali em diante, do que de fato se fosse do início. Então, se fosse do início, a gente só chega e faz toda a análise documental do que a gente já tem, não do que já aconteceu e o que vai acontecer. Então, às vezes, acaba agregando muito mais dentro do processo e sendo muito mais oneroso, né? Muito mais.
que nem tu vai comprar um carro. Leva o mecânico. Se não for novo, né? Leva o mecânico para ele ver o que tem e tal. Vai Faz comprar uma um perícia, terreno, uma avaliação. vai comprar um terreno, leva um arquiteto, cara. Sim. Leva um de nós, convida um de nós para ver o terreno antes, ou traz a documentação do terreno para lá, não custa nada. Uhum. Tem o caso do cliente, né? Do terreno que Isso. ele comprou. A gente fez um projeto. O cliente já tinha comprado o terreno e ele nos chamou para fazer o projeto. Ele falou, cara, achei o terreno massa e tal, muito bom, economizei 80 mil e tal. E era um terreno numa encosta de morro em que a rua passava por baixo. Para fazer uma casa nesse terreno é muito mais difícil, porque só da rua ser inclinada e do terreno também, a rampa de acesso da casa, se tu não for cortar o morro inteiro, que não é o ideal, já é uma rampa alta. E mesmo assim, para te chegar num patamar do meio do terreno, tu tem um muro de arrimo muito grande, né? Para não dizer grotesco, assim, para o tipo de empreendimento. É um gasto muito grande com contenção, né? Isso, com a Que ele parte poderia estar estrutural de investindo fundação. dentro da casa em Sim. si. Exatamente. Então, nessa de economizar 80 mil para comprar esse terreno, em vez de comprar o de cima, em que a rua tinha um acesso por cima, ele já gastou 100 de largada os 80 mil que ele economizou só na fundação, na estruturação da casa. Uhum. E não fica uma casa, às vezes, de repente, tão próxima do que ele queria, não, né? Então, Não fica assim, tão funcional, tão aconchegante da forma que a pessoa esperava que ia ser, né? Sim. então esse é um dos casos, né? Que é o famoso leve-se ao arquiteto. Porque Uhum. qualquer um de nós lá da confiança teria dito para ele, cara, não é uma boa economia. Né? Às vezes a gente acha que está fazendo um bom negócio e na verdade não está. Né? Então não era uma boa economia ter feito essa troca dos terrenos. Hoje ele sabe, ele ainda, né, fala com a gente, ele é muito amigo, um cara muito bacana. Então vira e mexe a gente conversa sobre isso e é uma das coisas que ele disse que teria feito diferente. Uhum. Né? Então, independente do que for, se for construtora, se for o cliente pessoa física, né? Conversa com nós antes, traz o projeto, a gente faz uma análise e aí não precisa nem fechar o negócio com a gente, tudo bem, né? Cada um Só tá a livre. consultoria já vale muito, né? Só de você saber Exato. quais são os potenciais, o que tu pode fazer, qual que é a viabilidade pro teu imóvel, já vale de muito, porque tu não precisa de fato começar a construir agora. Tu pode saber quais são os empreendimentos que tu pode fazer, quanto que tu vai gastar, quais são as etapas que tu precisa providenciar para de fato você poder começar a construir. E só de você já ter esse plano fundamentado, já é muito importante para que tu possa, de fato, pensar, não, quanto que eu vou precisar investir agora, quanto que eu vou ter de Planejar. projeto, ter um planejamento muito bom, né? Uhum. É isso. O título do nosso podcast vai ser O Barato Sai Caro. Não, Resumindo, é Resumindo, isso. basicamente é isso isso. aí. Ó, mas Tempo é pra... dinheiro, barato sai caro. Exatamente, as palavras-chave aqui, porque... Mas o barato mas realmente sai muito caro. E eu lembro, né, quando tu comentou antes, eu realmente me formei em arquitetura já faz alguns anos, Sim. mas eu lembro que na época da faculdade, o que a gente mais falava, assim, é que as taxas de falta de regularização são muito altas, que as pessoas não têm consciência, sabe? Uhum. E é uma coisa que às vezes não dá pra entender, não sei se é porque a gente estudou muito sobre isso, ou sei lá, que é o país, enfim... Mas tem que começar a falar mais sobre esse assunto e explicar para as pessoas, né, que o barato sai caro. Sim. Eu acho que é um pouco da falta de informação É, e ao mesmo tempo eu acho que é um pouco do jeitinho brasileiro. o que eu falei também. Porque muitas vezes as pessoas têm, desculpa, mas muitas vezes as pessoas têm a questão de tipo assim, eu vou pagar a multa, eu vou fazer tudo errado. Uhum. Aí eu vou pagar a multa, aí tá tudo certo. E não. Vai pagar a multa e vai ter que fazer o certo. E vai ter que Sim. fazer o certo. Uhum. Então, tudo aquilo que tu quis economizar de, não, paguei a multa, agora eu tô com a casa toda atravessada na calçada, ou tô, sei lá, fiz qualquer coisa fora do padrão. Vou receber a multa. Às vezes a multa pro cara não é tão alta, né? Depende do poder aquisitivo. E aí, agora eu tô bem. Não, pagou a multa, tá E vai errado, gastar mais. agora vai ter que regularizar da mesma forma. Uhum. Né? E eu acho que é mais triste ainda emocionalmente pro cliente também, né? Não só financeiro, porque daí tá pegado com aquela coisa que ele tá vendo construir, tá super legal, tá do jeito que ele quer. Não, tu vai ter que refazer isso aqui porque tá errado, vai ter que recuar, vai ter que... Nossa, imagina. É porque eles fazem nunca esperando que vai bater uma fiscalização, ou que alguém vai denunciar, ou porque acredita, não, porque o vizinho fez ali, construiu tudo certinho e nunca ninguém apareceu pra bater palma na casa dele. Uhum. E aí, comigo também não vai acontecer. É sempre se funcionou com fulano, comigo vai funcionar também, né? Uhum. E
aí eles acreditam que nunca vai acontecer com eles, que nunca vai ter um embargo de obra, nem nada do tipo. E aí, quando acontece, é quando aperta, né? E aí eles correm para tentar regularizar. Normalmente, os prazos de regularização, eles são muito apertados, justamente para tentar coibir esse tipo de ação entre os vizinhos, né? E a gente acaba tendo que pedir prorrogação para poder, de fato, entrar com o projeto, regularizar tudo. E que, no fim, ele vai ter que pagar uma multa mesmo fazendo tudo dentro do prazo que foi estabelecido, né? Sim. Isso E que é tem a questão importante. também de que a legislação muda. Então, Uhum. mas a casa do meu vizinho tá ali há 20 anos, ninguém nunca bateu palma. Mas, às vezes, quando ele fez a casa há 20 anos atrás, a Podia legislação era uma, fazer. poderia Uhum. fazer daquele jeito, né? E hoje já não Tudo pode. isso. Então, assim, A eu acho que gente tem tem um regras de pouco, recuo hoje, tem questão é, de calçada, tem várias coisas que tem que que não, obedecer. que não eram solicitadas antes e que agora precisa, né? E eu acho que, Sim. assim, é importante, né? Então, tem um pouco, né? Como eu falei, tem um pouco do jeitinho, mas tem um pouco da ignorância. Às vezes, da pessoa de realmente... Ignorância, eu digo no sentido de não Não conhecer, saber. É. né? Não conhecer a legislação. Uhum. E eu acho isso muito importante, essa questão da regularização e da cidade andar com um planejamento bem alinhado. Uhum. As pessoas às vezes não percebem, né? Mas assim, a cidade, a arquitetura, ela é parte das nossas vidas. Então, tu tá andando na rua, se tu vê uma casa bonita, se tu vê uma árvore que faz parte da urbanização, uma Uhum. calçada bem alinhada, então tudo que tu tá andando na rua, a gente costuma brincar, às vezes, no urbanismo, é, é muito mais. Tu caminha 500 quilômetros por ruas arborizadas e por Uhum. casas bacanas e coisas, do que 100 metros de uma rua reta, sem Tem uma nada. árvore debaixo do Gente, é sol. verdade. Nossa, É muito verdade. terrível. Eu não saio pra caminhar na frente da minha casa, tipo assim, eu moro quase Uhum. perto da geral ali da José Francisco Bernardes, mas eu não tenho coragem de caminhar ali. A gente vai até o Caledônia pra Né? correr lá, porque tem um espaço um pouco maior e realmente é bem mais Uhum. Mais natureza, mas convidativo. Então, assim, a arquitetura, ela tá nas nossas vidas, mesmo sem a gente perceber, né? Muitas vezes a gente tá olhando pro celular e preocupado com outras coisas, mas se tu olhar para frente, olhar para cima, tu vai ver a arquitetura Em tudo que é 100%. canto. Uhum. Então, essa parte de ter uma legislação é muito importante, porque é isso que uhum, determina o crescimento da cidade, é isso que faz com que a cidade cresça de maneira organizada, é isso que faz com que as coisas aconteçam na cidade, uhum, que venham investimentos para a cidade, né? Então que a cidade se torne atrativa para os investidores, né? Porque eles querem investir em cidades que tenham um planejamento consistente, concreto, que exista pessoas interessadas em fazer aquele planejamento acontecer, fiscalizar, Uhum. né? Tu quer investir numa cidade que te dá essa segurança. Então a cidade só cresce mediante um bom planejamento urbano. uhum, Isso é, Primordial. é dado, é Uhum. primordial, E sim, né? hoje a gente tá numa ascensão muito grande de Camboriú, né? uhum, Visto que Balneário praticamente já tem uma escassez de terrenos e tá sendo Saturou. demolidos prédios antigos para poder construir prédios novos. Então, essa questão da gente ter um bom planejamento desde agora de Camboriú para conseguir atender esses novos prédios, esses novos empreendimentos que estão vindo para cá é essencial. Porque uhum, imagina a gente começar a ter um boom aqui dentro da cidade e depois quando essas pessoas começarem a morar aqui, como que vai ser? Como que vai ser a sim, questão de mobilidade, de deslocamento, de saneamento básico dessas pessoas morando aqui? Então, é sempre algo a se pensar e tem que ser algo muito bem planejado para que não vire uma cidade inabitável. sim, Porque senão vai acontecer algum boom, alguma coisa do tipo de não ter escassez de água no período Exato. de temporada, que já acontece em Balneário. sim, E a gente consegue remediar essas coisas desde agora com um bom plano diretor, com um bom planejamento, né? Balneário já foi um exemplo de que o crescimento desordenado gerou certas problemáticas que precisaram ser solucionadas posteriormente. uhum, O alargamento da faixa de areia. Claro que é para receber mais pessoas, mas ao mesmo tempo é para ter um tempo de sol maior na praia. Todo mundo sabe, né? Que os sim, prédios ali na frente. Mas, enfim, é um crescimento, é uma cidade diferente de Camboriú. Então, assim, Camboriú está crescendo de uma maneira, assim, como eu disse no começo, eu não sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul, mas nasci lá com 3 anos, eu já vim morar em Brusque. Depois de Brusque, morei fora para estudar, mas já logo fazem pelo menos 12 anos que eu estou morando aqui em Balneário e Camboriú. Eu sou extremamente apaixonado por aqui, é uma cidade, Camboriú, que, que me encantou, né? Tanto uhum, Balneário quanto Camboriú, mas Camboriú hoje, a gente atuando, é uma cidade que eu tenho um amor tremendo. Então é pra gente muito prazeroso ver como as coisas estão acontecendo a partir de agora. sim,
ver, e não é nem por Estar no meio, mas de é, fato por poder usar, né? Usufruir da cidade do jeito exatamente, que e tá ver que acontecendo a agora. cidade deixou de ser um pouco, de ter um pouco a mentalidade mais provinciana, mais de cidade do interior, e passou a ter uma Sim. mentalidade assim, ó, nós somos tão grande quanto as outras cidades que estão aqui ao nosso redor. E Camboriú é tão grande quanto, tanto Uhum. territorialmente quanto de população. Sim. A população, a faixa de população trabalhadora aqui na cidade é muito grande, então assim, tem que ter esse investimento na cidade. Não Sim. é só pensando na arquitetura, não é só pensando que a gente vai ter mais projetos para fazer. Ótimo, né? Sou apaixonado por arquitetura também, então Uhum. quanto mais coisa tiver, mais a gente vai estar focado nisso. Mas ver a cidade da maneira que ela tá e as projeções que vem acontecendo para ela, assim, é uma coisa que nos anima bastante, assim, porque ela merece esse cuidado, merece Uhum. essa atenção que não vinha tendo nas últimas gestões, ou que era uma. Sim. Né, e tá tudo bem, preocupado com outras questões, mas o crescimento da cidade é muito importante, dessa maneira ordenada e dessa maneira de que vem acontecendo para nós é ótimo. Uhum. Tanto como morador como trabalhador da cidade. Sim. Uhum. Deixa eu trocar um pouco de assunto, já que a gente tá falando que o barato sai caro. Aham. Bastante hoje. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Hoje, na agência, eu sei que a gente não tem o posicionamento de ser a agência mais barata da região. A gente tem um posicionamento um pouco mais high ticket. Justamente pelo tempo que a gente tá atuando e pelos resultados que a gente entrega. Uhum. Mas o que fez vocês tomarem essa decisão? O que foi o ponto crucial, assim, pra vocês contratarem a Sente hoje? Eu acho que o início se deu nas propostas, né? Quando a gente estava fazendo as cotações das empresas dentro do escritório para ver qual que a gente ia selecionar para fazer esse marketing nosso, uma das coisas que mais impactou de vocês foi a questão da apresentação visual, que era uma coisa que a gente já estava analisando de fato para ver se compreendia com a nossa empresa também. Então, da tua e das demais, o impacto visual de vocês foi muito forte. Então, já foi uma coisa que deu um atrativo maior para nossa Escolha. para nossa escolha. Eu acho que além disso também, a parte. A gente sabe que muitas vezes a casa. Hoje eu tô cheio dos clichês, né? Mas a casa ferreiro espeta de pau. Aham. Mas no caso de vocês, não. Então, assim, a gente viu um Instagram Uma apresentação visual legal, com bastante os números de Isso, seguidores. com bastante produção, com bastante interação de seguidores, comentários e curtidas. Né? Porque a gente sabe que às vezes não adianta ter um monte de seguidor Uhum. e aquilo não representar. Uhum. Mas tudo isso eu acho que nos fez escolher, assim, sabe? E a Sim. questão do 360 que vocês atendem também. Uhum. Porque a gente sabe, por atender 360, que uma das dores é tu, como eu disse antes, ter que lidar com várias pessoas para fazer o mesmo processo. Uhum. E aí, quando vocês nos apresentaram o que vocês fazem a captação, o que vocês fazem a gestão das publicações, gestão de tráfego, Uhum. roteirização do que vai ser produzido, E toda a gravação gestão, dos vídeos e material isso, a que a gente captação, precisa. exato. Então, assim, isso para nós foi, tipo, talvez o ponto que mais pesou no sentido de, assim, Sim. ó, a gente vai ter um atendimento personalizado, vai ter um atendimento exclusivo, ao mesmo tempo vai poder tratar com eles tudo que a gente entende que é importante de estratégia para o marketing da nossa empresa. Uhum. Uhum. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou mais à frente disso lá, por justamente ter a parte criativa, de diretor criativo dos projetos, eu acabei ficando com essa responsabilidade e eu converso hoje só com a Jo ali e a gente tem um tratamento excelente, tudo eu resolvo com ela e ela também resolve tudo comigo, então eu passo para nós sócios, a gente, né? A gente consegue ter feedbacks bons, né? A gente Exato. consegue tanto transmitir para vocês quanto vocês para nós. A questão ali da gravação que a gente tinha comentado antes também foi uma questão na etapa dos orçamentos, que para nós também não valia a pena a gente terceirizar como uma empresa, mas que não pudesse ir até nós para poder fazer os vídeos e os materiais de divulgação. Porque a gente não tem esse tempo para poder dedicar dentro da empresa ou uma pessoa especialista para conseguir gravar, criar um cenário, criar todos os materiais e a gente não conseguiria fazer essa gestão. Então foi uma coisa muito importante também esse ponto que vocês apresentaram. Uhum. Eu acho que que nem eu falei, a gente acha tão importante o 360 que não faria sentido não fazer com uma empresa que Sim. também atua nessa ideia de englobar todas as áreas, Uhum. né? A gente já faz isso, então a gente sabe o quão Quão importante é, né? isso, Sim. e como isso reflete numa agilidade,
questão de facilidade de processo, enfim. Uhum. Acho Tá, que é isso. e uma outra dúvida, assim, eu tenho pouco contato com vocês, né? Uhum. É humanamente impossível conseguir também tratar com Sim. todos os clientes. Mas como que funcionou isso para vocês desde a primeira reunião que vocês tiveram, o primeiro contato com a empresa, que foi com outras pessoas, até hoje, assim, é tranquilo para vocês? Vocês sentem que as meninas transmitem isso também, assim, da cultura da agência, conseguem tranquilamente atender vocês? Isso é legal para vocês? Uhum. Eu acho que sim, até nós vamos ver isso aqui depois, né? Acho que Porque... sim. Você quer falar Não, mal não, delas? isso assim, eu acabei, né, como eu fiquei responsável por essa parte lá do escritório, eu que acabei vindo conversar com as meninas. Sempre excelente. Uhum, Sempre uma conversa muito franca, sempre muito receptivas, educadas, Uhum. enfim, eu acho que tem... As minhas tratativas foi mais quando elas foram gravar lá no escritório, Ah, assim, sempre muito educadas, elas conseguem transmitir o que elas precisam na uhum, filmagem, no material, então é muito tranquilo de lidar. uhum. eu já tive experiência com outras questões do marketing, outras pessoas que antes, né, da agência, que não foi legal a maneira que a gente lidava, né? Sim. Então, assim, hoje não tenho só Uhum. elogios, realmente, assim. E que nem tu disse, a gente não tem tanto contato, apesar de, Sim. né, já ter se Uhum. conhecido, enfim, mas acho que praticamente diferença nenhuma, se Uhum. fosse contigo ou com as meninas, Sim. porque realmente eu percebo uma responsabilidade da parte delas, um cuidado. Sim. Às vezes eu até penso assim, pô, será que eu não estou exagerando pedindo isso ou aquilo, de repente, porque eu sei também como é ser pedido, né, as coisas, Aham. então como é receber essa às vezes críticas ou às vezes feedback que tu fica e nossa, é, sem palavras, assim, sempre Sim. muito bem tratado, sempre todas as questões que a gente levanta são Uhum. atendidas, Sim. né? Todas as problemáticas que a gente pode querer apresentar uma publicação ou outra, enfim, qualquer coisa sempre são Uhum. resolvidas, assim, é, realmente a gente está bem satisfeito, Sim. assim, Sim. com essa parceria que a gente está já. Legal. E hoje a gente sabe que é importante também que, sei lá, a gente vê as grandes marcas, por exemplo, CIMED com o João Adib colocando o rosto Sim, dele, Uhum. a Van com ele colocando o rosto dele também. O cara é bilionário, ele não precisava disso, mas ele exato. sabe que colocando o rosto dele, conectando com as pessoas, ele vende mais, né? Sim, com E aí, certeza. como que é isso pra vocês? Vocês já gostavam de gravar? Vocês começaram a se adaptar? Como que é essa parte de a gente enviar um roteiro pra vocês, aprovação e gravar, editar? Como que funciona isso assim para pro lado de vocês? Eu vejo que pra mim, pro João, é um pouco mais fácil, que a É, gente tem essa facilidade de falar, mas pro restante do pessoal, que são mais reclusos, né? perspectiva. Já reinam um pouquinho. Tipo, não quero gravar, não dá, não vou falar. Então a gente acabou que ficando como os principais para É. conseguir conversar, dialogar e gravar os vídeos, né? A gente é quase. Hoje a gente eu e a Maia é tipo o rosto da O rosto. confiança, né? Querendo ou não. Claro que os clientes conhecem todos nós e tal, Uhum. nós somos Sim. 6, né? Sócios hoje, mas eu acho que nessa questão, assim, de aparecer. Eu nunca fui muito de gostar, assim, de Uhum. foto e coisa e tal, mas aí, como eu fiquei incumbido dessa função do marketing e cobrar quem não gosta de aparecer também é ruim, eu sei, porque eu também não Sim. gostava. E acabou que a mãe foi a única que gostou de atender a minha solicitação. Apesar dos outros, o Rafa já apareceu em vídeo, o Sim. Fabrício apareceu já em postagem, né? Mas assim, Eles aparecem da maneira deles, isso, né? É. isso. Eles são um pouco, Às às vezes, vezes só o visual contrariados. deles, É, assim, pouca fala, mas. Sim. a Priscila, do nosso administrativo, também já apareceu, junto com o Uhum. Neto. Então, assim, eles aparecem quando não tem mais escapatória. Quando eu Sim. chego dizendo que tem que fazer e tal. Mas, normalmente, eu e a mãe, acho que a gente gosta mais, Sim. assim. É uma parte que a Uhum. gente tem facilidade também, como Uhum. ela disse, de falar, mas eu gosto, sim, Sim. é, E é legal. mas assim, como que funciona nessa parte da instrução? Vocês são bem orientados na parte da Uhum. gravação? Ah, Fica sem mais fácil dúvida. para vocês? Não, sem dúvida. A questão de vir o roteiro prévio é muito bom, né? Porque aí tu já assimila isso uma semana antes, tu já sabe, tu já vai pensando o que que tu pode falar pra acrescentar, pra agregar dentro do roteiro. Então fica muito mais fácil de você saber o que você vai falar, né? Uhum. Eu já sou mais no improviso. É, Eu tenho eu não, roteiro, eu sou mais técnica, eu preciso ter Sim. um roteiro pra poder me ah, orientar. eu Sim. tenho, Então é muito bom ter. eu gosto do roteiro porque me dá um norte, né, que a mãe falou, mas, muitas vezes ali com a Mônica, com a Raíssa, a gente vai conversando conforme a gente vai subindo as escadas do prédio, e aí eu Uhum. digo, tá, vamos falar desse jeito, aí a Mônica, não, quem sabe que já faz assim, fala esse jeito, ou até brinquei com ela esses dias lá, não,
tem que mudar a tua vibe. Tem que mudar minha vibe. Que é isso, né, cara? O que eu faço pra mudar minha vibe? Eu disse, não, fala mais contente, aí a gente vai soltando, porque agora a gente já tem um pouco mais de intimidade, né? Então, assim, a gente já vai brincando quando a gente tá indo pra obra, quando a gente tá indo pra gravação. Aí eu já vou mais me soltando, assim, até pensando no que eu vou falar e tal, mas é importante a dica delas, assim, nesse sentido de como fazer, porque eu sou mais improviso, velho. Na hora eu gravo 3, 4 vezes, às vezes a mãe não grava tanto que nem eu de ter que repetir, né? Mas eu já repito, às vezes, 5, 6 vezes, a Mônica já sabe também, ela diz, não tem problema, vamos fazer várias vezes aqui. Mas aí, no resultado final, ela consegue te entregar uma edição... Excelente. E é bom que durante o processo também, elas vão conduzindo a gente, né? Arruma a posição, cabelo, já vai te orientando na posição. Então, vamos gravar uns takes aqui, outros takes ali. Então, fica muito mais didático e muito mais fácil você conseguir produzir. Os resultados, assim, eu acho que tem sido nítido que as pessoas têm elogiado. Né? Tipo, curtido e comentado. E não só a família que nem era antes, que... legal. Os parentes, todo mundo comentando. Não, agora a gente já recebe feedback dos clientes falando, poxa, que bacana, que legal aquele vídeo, né? Seguidores que estão aparecendo conforme os vídeos que estão sendo publicados. Mesmo a gente ainda não tendo feito tráfego, né? Primeiro nesses meses ali organizado a casa e deixado ela bonitinha, mas a gente já tem notado essa diferença, assim. A gente tá com os perfis logados, né, dentro dos nossos celulares. Então, eu mesmo vou analisando lá. Posta um vídeo, meia hora depois aumentou 4, 5 seguidores só pela publicação do vídeo, né? Isso de forma orgânica, né? De forma orgânica. Isso é legal. E é legal que vocês tiveram essa consciência de realmente chegar e ser bem transparentes. A gente quer organizar a nossa casa primeiro para que depois a gente consiga fazer um trabalho assim mais eficiente, realmente, né? Porque às vezes tem gente que chega, quer impulsionar do nada. Impulsionar, eu digo assim, né? A gente faz pelo gerenciador, mas quer trabalhar com isso sem ter nada e às vezes não passa credibilidade, enfim, não entende, né? Às vezes quer só fazer o tráfego, não quer fazer aquela parte da gestão. E é muito importante. Hoje vocês têm uma identidade visual que eu particularmente acho muito legal, não é porque sou eu, mas realmente eu vejo que combinou muito com a empresa de vocês, eu gostei bastante. As cores transmitem, eu acho que muito isso da vibe, como diz a Mônica, que vocês querem passar. E ficou muito legal, assim. Então eu vejo que fica muito mais organizado, o cliente de vocês entra, tá harmônico, tá uma coisa mais fácil de entender com que vocês trabalham. Acho que os destaques também foi essencial, que as meninas colocaram os serviços, tudo isso fica muito mais organizado, né? Senão o cliente chega e tá lá perdido, né? Exato, é que nem a gente estava falando antes da gestão, marketing e o financeiro. Não adianta tu vender um produto que não está pronto. Aí as pessoas só criam uma expectativa, às vezes, errada, ou às vezes nem vão atrás do produto. Vou fazer um marketing do empreendimento. É que nem aquele exemplo que eu falei, o cara vai vender 200 apartamentos, eu faço o marketing já desse apartamento e depois ele não consegue entregar 200. Né? Então é muito melhor tu ter o que entregar, tu ter algo resolvido, que é o Instagram com identidade, o Instagram pronto, né? Com os destaques redondinhos, com toda essa questão, para aí sim poder mostrar para todo mundo, esses somos nós. Né? O que eu vou mostrar que nós somos? Nós somos esse aqui, essas publicações, esse estilo visual, esses produtos, né? Então, até mais serviços que antes a gente acabava não colocando. Então... Sim. As meninas sempre falam, tem muito serviço. É muita coisa. Mas é até difícil, às vezes, montar as publicações, né? Porque é tanta variedade que, às vezes, tu não consegue citar numa única publicação. Tu tem que ir fazendo várias para poder ir apresentando aos poucos. Eu acho que foi o site que foi colocado, tipo assim, os serviços principais. Daí, não, mas tem muito mais serviços. Eu falei, tá, quantos serviços? Daí elas falaram, não, tem muitos, não tem noção. Mas é essencial, né? Eu acho que foi colocado todos no site. Mas uma coisa que é legal também é que isso hoje não é só uma questão de cor, de ser bonitinho, uma imagem, um vídeo, mas é uma questão de posicionamento, porque daí o teu cliente vai ver, Confiança 360, esse aqui também faz praticamente a mesma coisa, mas, não tem nada de post, não tem ninguém interagindo, engajando, não passa tanta credibilidade. Então, isso é muito essencial. E a questão da informação também, né? Porque eu tô cansada, às vezes tu entra pra procurar um serviço de um Instagram, tu entra no Instagram, ele não diz o que tu faz, não diz quem é, não coloca um link pra você poder contatar. Aí, às vezes, tu manda mensagem pelo próprio Instagram, a pessoa nunca responde, passa 2 semanas, a pessoa vai te responder. Nesse prazo, tu já contratou a tua empresa, né? Sim. Isso é bem importante mesmo. O famoso tempo é dinheiro, né? Não, isso virou um podcast de bordões hoje. O Pedro lá só ri.
Mas ficou muito Frase bom. clichê É. vai ser o título melhor. Sim. Não, isso vai bombar. Quantas frases clichê nós falamos em meia hora? Ó, quem conseguir contar aqui, É. eu coloco nos comentários. Ganha Assiste um de prêmio. novo, é. Mas, gente, queria agradecer vocês, tá? Ah, Gente, é muito bom, tá? Ficar conversando aqui. Eu gostaria de ficar mais tempo, porque é descontraído, né? A gente Uhum. consegue coletar informação de vocês, divulgar isso, mas também é muito bom pra mim escutar isso dos clientes, Uhum. né? Que é uma forma que hoje a gente tá esses anos, assim, com a agência, mas demorou muito tempo também pra eu conseguir delegar tudo isso, e hoje eu sei que a gente tem uma equipe que faz praticamente tudo sozinho, né? 24 horas. Uhum. E isso é muito legal, então, de ouvir da parte de vocês, que o marketing para vocês tem sido essencial, que vocês gostam, né? Que as meninas são boas, enfim. E isso é o resultado de uma coisa que não é construída só por mim, né? Mas por uma equipe, por uma cultura. Então, isso é Sim. bacana. Gostei muito mesmo de conversar com A gente vocês. Nossa, Espero que a gente faça outras vezes também para Claro. falar Sim. sobre outros serviços e outras histórias, outros bordões também. Pensando nesse meio tempo. E eu queria que vocês divulgassem também as redes sociais, pode falar direto para a câmera, enfim, as redes sociais de vocês, da Confiança, para o pessoal ir lá pesquisar. Pode falar. É, a Confiança e a Confiança Consultoria. Então, @Confiança Consultoria. Então, vocês podem seguir lá. Tem vídeo meu, tem vídeo da Maiara. Nós estamos falando sobre esses e mais Assuntos. centenas de serviços e assuntos que a gente Uhum. trata no dia a dia. Também legal para quem gosta desse meio, para quem gosta desse tema, né? Não necessariamente para quem precisa ser ou quer vir a ser nosso cliente, mas para quem gosta de arquitetura, quem gosta de acompanhamento de obra, então é lá no nosso Instagram. E acho que é isso, né? Uhum. Mais Sim. alguma coisa? O meu pessoal foi. é fechado, eu sou bem Reservado. reservado, né? Aquele 0 publicações, eu acho que eu tenho no Uhum. Instagram, acabo que eu nem uso. Mas justamente para acompanhar os outros. E tu quer falar? Não. Também é certo. reservado. Sei. Então, tá bom, obrigada, tá, gente, Nós por que ter aceito o agradecemos. convite, por vir até aqui compartilhar esse momento de descontração, foi muito legal, e também de conhecer um pouco mais da empresa de vocês, e desejo muito sucesso, tá? Ah, Não, a nós gente que também. agradece. Muito Que obrigada. essa parceria continue por muitos Por anos, muitos né? anos. Sem dúvida. A gente Ah, fica... mas a gente vai gravar, sabe qual vai ser o nosso próximo Ah. episódio? Porque vocês vão começar com tráfego agora, daí a gente vai voltar pra gente falar de Ah, faturamento e vendas. Fechou. Ah, então Ótimo. já ficou Uhum. combinado aqui. Não, a gente fica bem feliz também pelo convite. Ainda mais eu e a Mai, que a gente quase não fala. Eu mesmo falo pouco, né? Não falo quase nada. Mas então é muito legal a gente poder conversar, falar sobre o nosso negócio, né? A gente Uhum. está bem animado com tudo que está por vir e tudo que está acontecendo já na empresa. Então falar sobre isso é muito bacana. Eu acho que também joga para o universo essa energia de coisas boas que a gente tem Sim. para acontecer. E muito feliz de realmente estar fazendo essa parceria com vocês. Assim, a gente está bem contente, o marketing está evoluindo de uma maneira que a gente não esperava, às vezes, por ter tido experiências diferentes antes. Então, para nós Super importante. a Uhum. gente está super feliz e contem com a gente aí também, se precisar mais outra conversa e tal. Conversa é com a gente. Vamos lá. Projeto também, projeto É. também. Contrata a gente. Perfeito, gente. Fechou? Então, é isso, pessoal. Muito Você obrigada. que... Desculpa te interromper, né? Você quer falar mais alguma coisa? Não. Ah, tá. Às vezes quer finalizar, passar uma mensagem. Não, tá tudo certo. Mas é isso então, pessoal. Obrigada por terem assistido até aqui. Comentem qual pedaço desse episódio vocês gostaram e vão lá procurar as redes sociais também da Confiança para engajar, curtir, comentar, participar e conhecer um pouco mais do produto que eles vendem, os serviços, enfim. Até a próxima.